graças em todas as circunstâncias. Agradece que cresce. Agradece que cresce. Todos os anos aqui nesta casa, a partir do mês de novembro, separamos um tempo de agradecimento. É aquele tempo em que nós trazemos à nossa memória aquilo que nos traz esperança. É aquele tempo próprio de olharmos tudo que se passou e analisarmos que, a despeito das inúmeras provas, o Senhor nos renovou, nos fortaleceu e nos permitiu chegarmos até aqueles meses finais. Mas, quando analisamos uma temática como essa, percebemos que a vontade de Deus para as nossas vidas não é que sejamos gratos apenas quando coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Não quando alcançamos coisas grandiosas que estávamos antes procurando ou buscando, ou quando conseguimos promoções, ou conseguimos adquirir bens. A vontade de Deus para as nossas vidas não é sermos gratos apenas quando somos reconhecidos por determinadas coisas que fizemos, ou falamos, ou realizamos. A vontade de Deus para as nossas vidas não é que nós sejamos gratos somente no tempo em que nós estamos alcançando bênçãos, vitórias, conquistas. Na verdade, a vontade de Deus para as nossas vidas é que o nosso coração exerça como uma disciplina diária esse sentimento de gratidão. Não é sermos gratos apenas quando algo maravilhoso aconteceu, mas é sermos gratos em todas as circunstâncias. É o contexto da passagem aqui em destaque. A igreja crescente, bonita, como esse povo maravilhoso aqui nessa noite, né? Fervorosos, avivados, mas isso não os impedia de viverem dificuldades absurdas. E, no mínimo, nós podemos destacar aqui dois aspectos. Primeiro, mesmo estando avivados, abençoados, aquela igreja vivia problemas externos, perseguições externas. Era comum Paulo, ao pregar, grupos de oposição se levantarem depois que Paulo saía de determinadas regiões e despregar o que Paulo pregava. Era comum Paulo anunciar o evangelho e pessoas se levantarem para deslegitimizar a palavra de Paulo. Era comum Paulo fundar uma igreja e, ao sair da igreja, mesmo deixando pastores, mesmo deixando presbíteros, era comum pessoas migrarem de cidades para tentarem de alguma forma ali subtrair a essência da mensagem que foi implantada naquela casa, deixando confusão, deixando problemas, deixando desolações, deixando o povo desorientado. Era comum, então, a igreja passar por sufocos, não apenas perseguições religiosas, mas aqui se destaca também perseguições políticas, porque um povo que é alcançado pela graça de Deus não tem mais prazer no pecado, então todas as práticas erradas, pecaminosas, quer seja na moral, quer seja na espiritualidade ou ainda nos negócios, são totalmente extirpadas da vida daquele servo, daquela serva de Deus, e inúmeras situações passam a acontecer, porque aquele povo passa a ser um novo povo, e coisas antes escusas deixam de ser realizadas, e isso também desperta uma insatisfação em pessoas que antes faziam determinadas coisas erradas e querem continuar na prática do pecado. Logo, aquele que antes fazia não faz mais, passa a ser um testemunho contra aquilo que aquele que fazia continua fazendo. Então abre-se um espaço para oposições. É como diz, ninguém quer comer os farelos dos porcos sozinhos.
as pessoas não se satisfazem em se sujar sozinhas. Elas querem que todos à volta delas estejam sujos também. Quando uma pessoa gosta de andar na sujeira, quem gosta de andar limpinho afronta. Aquela igreja estava vivendo perseguições políticas, e podemos também dizer no cunho também ali da economia, dos tratos. Lembremos-nos, por ser uma região onde o comércio já era mais volumoso, os cristãos se posicionaram de forma diferente, denunciava as atitudes erradas deles. Às vezes se perguntam por que Daniel foi jogado na cova dos leões. O texto bíblico não deixa dúvidas. Os sátrapas, as autoridades do tempo de Daniel, estavam de todas as formas tentando desviar impostos do rei Nabucodonosor, do imperador da Babilônia. E Daniel, que era o supervisor daqueles administradores, sendo mais fiel a Deus do que o próprio imperador, não deixava brecha para que desvios acontecessem. Então só tinha uma forma de eles desviarem os recursos que eles antes estavam acostumados a desviarem, era destruindo a figura de Daniel e o entregando à cova dos leões. Para isso eles mudam a lei da Babilônia, constroem um amparo para as decisões deles e logo criam na fé de Daniel um caminho para jogá-lo na cova dos leões. A honestidade do crente sempre denunciará a desonestidade de quem não teme a Deus. A igreja não estava vivendo dias fáceis. Eram pressões absurdas. Em um tempo em que é comum se sujar ainda mais, quem é limpo, desejar se limpar ainda mais, acaba sendo motivo de escárnio para muitas pessoas. De zoações. Mas o chamado da igreja não é deixe de ser limpo e se suje, mas o chamado para a igreja é aquele que está limpo, busque se limpar ainda mais. Essa igreja estava vivendo problemas seríssimos externos, mas havia também problemas internos, porque apesar daqueles que vinham e iam, minavam e iam embora, infelizmente existiam pessoas dentro daquele povo que não iam com aqueles que foram que vieram, mas que já foram, mas eles permaneciam onde estavam e por dentro eles começavam a minar os pilares daquela igreja, trazendo literalmente guerras internas, problemas internos, discussões, facções. São pessoas que ouvem aquilo que está fora, são pessoas que recebem aquilo que disseminam de fora e acabam não saindo, mas acabam sendo usadas para enfraquecerem os pilares da igreja, naquele sentido, naquele momento militante, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja não estava sendo apenas atacada do lado de fora, a igreja também estava sendo atacada do lado de dentro. Na nossa vida também é assim. Mesmo andando com o Senhor Jesus, às vezes nós somos infinitamente atacados por lá de fora, por acusações, por pontuações indevidas, por consequências de atos, por simplesmente sermos servos de Deus aonde nós estamos plantados. Mas,
Mesmo andando com Deus, também podemos estar enfrentando crises profundas internamente, por causa do marido que não nos valoriza. Deixa eu corrigir isso aqui. Na época que estamos, não pode deixar brechas. Nós precisamos entender que às vezes os problemas internos tem ali o amparo do cônjuge que não trata bem o outro, quer seja homem ou quer seja mulher, que não tem a palavra da cura, mas só tem a palavra da acusação, que não tem nos seus atos o bálsamo, mas tem em seus atos o machado para cortar, que em vez de cativar, repele, de em vez de viver em comunhão, prefere viver em guerras. Às vezes nós andamos, mesmo andando com Jesus, estamos ali, vivendo guerras profundas de espiritualidade fragilizada por coisas que ouvimos, ou simplesmente por espaços que abrimos e deixamos que aquelas situações criassem raiz em nosso coração e chegamos a uma fé totalmente esvaziada da graça de Deus e estamos capingando, estamos como moribundos, estamos ali, tentando buscar ar, mas já pedindo para parar. Todos nós vivemos isso, mas Paulo ensina essa igreja a não ser gratos apenas a ser grata, a igreja a ser grata, não apenas em uma situação pontual, mas a igreja viver em gratidão diante do Senhor. Por isso, algumas coisas saltam aos meus olhos e nos deixam aqui verdadeiros ensinamentos. Primeiro, eu não posso ser grato, às vezes eu tenho que viver uma vida em gratidão. Eu não posso esperar coisas boas acontecerem para o meu coração estar ali movido em gratidão. Eu preciso cultivar no meu ser essa percepção de que, a despeito do que eu estou passando, crises externas, problemas internos, eu tenho que aprender a dar graças em todas as circunstâncias. Eu preciso olhar a vida na lente de Deus e perceber que tudo está cooperando para o nosso bem. Que as circunstâncias do agora não estão ali balizando ou funilando aquilo que vai acontecer no futuro. Ao contrário, pode ser apenas um processo, um caminho para coisas excelentes, extraordinárias que Deus preparou para todos nós. Por isso eu não vou esperar um momento bom para ser grato. Eu sou grato em todas as circunstâncias. E olha que coisa maravilhosa aqui, não é ser grato por todas as circunstâncias. Foi levantada na aula, uma pessoa foi lá e matou a outra, ou assaltou a outra. Eu vou ser grato porque um matou o outro ou assaltou o outro? De forma alguma, mas posso ser grato porque Deus deu livramento em determinadas situações. Olha que coisa. Eu não sou grato por causa do assalto, mas eu sou grato por causa do livramento. Poupou a minha vida. O texto bíblico diz aqui que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. A impressão que dá o texto é: nós precisamos tirar os olhos dos acontecimentos e entender que nossa atitude de gratidão é em todos os momentos. Que é isso que quer dizer? O que o texto bíblico está dizendo é: a despeito dos problemas que você está passando, seja grato nesse vendaval que você está.
em todas, dentro de todas as circunstâncias. Jó nos deixa o exemplo de gratidão ao Senhor. Jó capítulo 1 traz uma narrativa de acontecimentos extraordinários. A Bíblia diz que primeiro vem o povo, eleva os bois e mata os seus servos. E Jó permanece ali. A Bíblia diz, em seguida, que cai um fogo do céu, incinera todas as suas ovelhas e também os seus servos, e Jó permanece ali. Aí a Bíblia diz que depois vem um outro povo e leva os camelos de Jó, e Jó permanece ali. Como dito, e olha, para ouvir isso. A vaca serve para carne e serve para o leite. A ovelha serve para o comércio. A lã é a fonte de lucro. O camelo no deserto serve para locomoção. O que o inimigo estava fazendo na vida de Jó era tirar de Jó todas as possibilidades de reação. Quantos de nós estamos perdendo as vacas que nos trazem um alimento diário? Quantos de nós não estão perdendo as ovelhas que não apenas servem para o comércio, mas também para nos proteger do frio? Estão perdendo, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Estão perdendo, olha que coisa maravilhosa. É como você chega na sua casa e aquele a lã que aquece, que deixa a casa confortável no tempo do inverno, já não existe mais e a tua casa está fria o tempo todo. É a retirada do camelo que impede aqueles homens de se locomoverem. Quantas circunstâncias acontecem em nossas vidas e que parecem, entre aspas, cortam as nossas pernas, fecha aspas. Ficamos ali limitados nas dívidas. Quantas pessoas já não conseguem mais se movimentar porque estão tão endividados que já não tem mais como andar? Quantas pessoas já não têm mais o calor do relacionamento? Quantas pessoas já não recebem a provisão do sustento diário? Foram os bois, as vacas, foram embora as ovelhas, foram embora os camelos, mas acima de tudo também foram embora os braços, os amigos, as amigas que antes nos sustentavam, porque não se perdia apenas os animais, Jó também estava perdendo os seus homens de confiança. Quantas pessoas estão andando como se estivessem sozinhas, porque perderam amizades maravilhosas na caminhada? Pessoas que antes diziam, meu braço, nessa eu confio. Mas a história de Jó não termina aí. Aí vem uma outra pessoa e diz, o vento veio do deserto, bateu em todos os cantos da casa e a casa foi abaixo, e dentro da casa estavam seus filhos. E a Bíblia diz que Jó se levantou, raspou a sua cabeça e se humilhou e adorou. E adorou. Só consegue fazer o que Jó fez, mesmo sentindo o peso da pancada. Mas só consegue fazer o que Jó fez quem está movido por gratidão a Deus. E Jó revela isso. No sair do ventre, e no para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Um coração grato não agradece porque os filhos morreram, porque os camelos foram roubados, as ovelhas foram incineradas, os bois e as vacas foram também roubados, os servos de confiança foram mortos, mas ele consegue agradecer porque, a despeito de todas as perdas, Deus o manteve de pé. É difícil tirar a beleza no meio das pancadas da vida, mas o chamado de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. A despeito das circunstâncias, até que então o a despeito se torne juntamente com as circunstâncias. Nós precisamos ser gratos no meio do vendaval, no meio da tempestade, no meio do problema, para que, quem sabe, um dia cresçamos a tal ponto de sermos gratos juntamente com as tempestades, juntamente com os vendavais, juntamente com os problemas que estamos vivendo. Porque no final, se o problema vem e vai embora, glória a Deus, mas se ele não vem também eu não paro, eu continuo andando, continuo seguindo, porque eu não retrocederei. Eu sei quem me chamou, eu sei qual é o poder do nome do Senhor, eu sei quem é Deus e eu não vou parar. Está vivendo problemas, seja grato no meio desses problemas. Terceiro e último, esse sentido de gratidão precisa ser para todos nós uma disciplina diária, uma rotina diária. Um dia, numa entrevista do mega empresário Abílio Diniz, ele diz que, mesmo já tendo passado da casa dos 80, ele continua exercitando, evidentemente, que nos limites que o corpo dele já impôs, mas ele continua tendo uma vida de muitos exercícios. E aí perguntaram para ele, mas como você consegue? E ele respondeu, desde a minha juventude, eu submeti o meu corpo a rotinas, e hoje, ainda que esteja limitado em algumas coisas, eu continuo estando muito ativo, e tenho prazer em todas essas atividades. E então aquele homem dizem por aí, que para criar uma rotina são necessárias 21 repetições, e aquilo ficou em minha mente. Quer ser uma pessoa grata? Comece a partir de hoje. Amanhã, por mais que a tua casa esteja quase caindo na sua cabeça, seja grato, adora. Por mais que você esteja perdendo os camelos que te levam, que trazem a locomoção, agradeça, adore. Por mais que as ovelhas estejam sendo incineradas, adore, agradeça. Por mais que os bois e as vacas estejam sendo roubadas, agradeça. Não pelo roubo das vacas, mas por aquilo que Deus está fazendo, porque Ele sempre faz algo melhor para todos nós. Nós não podemos entender o agora, o aqui e o agora, mas podemos confiar que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor, e o nosso Deus não falha. Eu gosto desse louvor da MCA, cantei várias vezes, canto de novo. Ele não falha, não para, não perde a batalha, derrota gigantes, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar, e se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele pode, porque Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia! Vira para quem está ao teu lado e fala, quando Deus opera, ninguém pode impedir.
E isso envolve tudo, envolve o capeta, envolve o diabo, envolve o vizinho invejoso, envolve o parente com o coração totalmente deturpado do que o Senhor deseja, envolve até os desejos facciosos de pessoas da própria casa, entenda bem, aleluia. Quando nós andamos no Senhor, é Deus que aplana os nossos caminhos. Isaías 45, é o Senhor, aleluia, obrigado, Senhor. Qual é a posição do servo de Deus quando a casa está em guerra? Permanece firme no Senhor, porque quem aplana caminhos é o Senhor Jesus, é o Senhor. Fica firme. Eu poderia dizer como meus amigos pentecostais, eu vejo pelos olhos da fé um trator D7 cortando os saibros. Eu enxergo pelos olhos da fé rolos compactadores, patas de sapata compactando a terra. Eu vejo com os olhos da fé caminhões de saibros chegando, amarelo, vermelho, fazendo todas as camadas, as britas, preparando um caminho novo. Eu vejo com os olhos da fé uma moto niveladora ajustando, deixando planinho, ao ponto de pessoas falarem, que pista maravilhosa. É o que Deus está fazendo, onde não existia caminho, Ele está criando um caminho, onde eram muralhas, onde eram morros, Ele cortou, Ele fez um caminho onde não existia. Nosso Deus é especialista de fazer coisas aonde não existe nada. Do nada Ele faz o mundo, meu irmão. Como Ele não pode fazer algo extraordinário com pouquinho do que você tem? Como disse a Maria Alice, os 4 anos nessa casa aqui, meu irmão, lembre sempre que a farinha e o azeite multiplicaram, significa dizer que aquelas mulheres tinham alguma coisa. A tua fé, vamos ter que usar Maria, a tua fé pode ser pequenininha, mas é fé, fica tranquilo. Quando o Senhor fala, pega a farinha, pega o azeite aqui, um pouquinho da minha fé, fica tranquilo, porque vai ter uma multiplicação sobrenatural da parte do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus não esquece das ofertas, dos sacrifícios. Eu falo oferta, não falo em dinheiro não, pelo amor de Jesus, eu falo oferta, entrega. Deus não se esquece das entregas que depositamos diante do altar dele, mas não é no nosso tempo, não é segundo o nosso relógio, é no tempo do Senhor. A tua senha vai ser chamada, meu irmão. Essa fila não vai durar a vida toda. O teu nome vai ser ecoado. Deus tem o teu nome escrito nas palmas da mão dele. Na hora certa os anjos serão liberados com a tua senha, com o teu nome, dizendo, eu vim trazendo respostas da parte de Deus. Não seja um crente totalmente padronizado aos sentidos grecos romanos de tentar colocar Deus em uma caixinha para tentar dominar o Senhor. Para com isso, seja um crente que ande em fé, por fé, através da fé, e entenderemos uma coisa maravilhosa: os céus não têm limites, eles realizam coisas extraordinárias no tempo de Deus. Não, na minha vida um anjo tem que chegar na minha casa e bater na minha porta. Se ele arrombar a tua porta, qual o problema tem? Que coisa. Ô anjo, não faz isso, aí nós somos abusados. Vai falar, pelo jeito que eu aprendi, o anjo tinha que bater na porta, porque arrombou não é anjo de Deus. Concluo. A gratidão protege o nosso coração, fazendo menção à irmã Isabel, da murmuração.
Quem é grato não tem espaço para murmuração. Quem é grato não dá espaço por disse-me-disses. Você não pode ter a vida que você queria, mas Deus está provendo tudo em todo tempo. Deus está trazendo algo novo. Deus está fazendo algo extraordinário. Agradece, que cresce. Pode ser que nesse aperto que você está passando, Salmo 126, a gratidão mencionada então aqui, possa ser que seja a irrigação que o solo necessita para que a semente que você lançou possa brotar e dali surgir uma árvore frutífera, majestosa, que vai trazer as provisões certas para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, aquele que anda chorando, aquele que vai chorando e andando, chorando na frente, mas que está andando, porque pode ser que as sementes que lançamos na terra estejam no ponto certo para serem ali brotadas quando as águas dos nossos olhos caem na terra e trazem aquilo que é necessário para aquelas sementes brotarem. Está chorando, meu irmão? Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, eu não sei mais a música, mas é muito bonita. Lembra de todos os livramentos que Ele te deu. Não era nem para você estar aqui, mas Deus chamou, qual é? Falou assim, esse aí vou levantar. Vai lá, cola aí, rapaz. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Não é isso? Pegou, agora pegou. Deus mandou te falar, foi, e não quem cuida de você, tem muita gente que te ama. Que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Aleluia! Quando nosso coração está grato, as nossas lágrimas são a irrigação certa e necessária que a terra precisa para fazer com que as sementes brotem. Está passando a moenda, Deus está fazendo algo melhor. Não espere a bênção chegar para agradecer. Começa a agradecer agora. Se você não tem motivo pelas circunstâncias para agradecer, você tem motivo pelo fato do Senhor estar contigo no meio dessas circunstâncias. Então agradeça. Então agradeça. Eu vou chamar os diáconos, diaconisas, e com a canção nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia. Quem está convidado a fazer parte dessa mesa? Os discípulos de Jesus, batizados, quer seja nessa casa ou em outra casa, também estão convidados a participar conosco. Quem não pode tomar? Só aqueles que fazem análise de si mesmo e entendem que não é o tempo, quer seja por si ou pelo outro, ou pelos outros. É importante guardarmos a nós mesmos e também o nosso testemunho público. Mas todos que assim entendem,